Pastor Walter e este é o seu canal O Colisor. Sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos para mais um assunto interessante. O tema deste vídeo é o Reino de Deus. E eu vou começá-lo citando Salmos 103:19. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. É muito curioso, não é? O fato de que o reino de Deus é um reino físico, entretanto de natureza espiritual. Porque quando a gente imagina seres espirituais, pensamos logo em seres etéreos. É diferente. Seres etéreos são seres transparentes, né? Como fumaça, como um tecido transparente, né? Mas não é o caso do reino de Deus. É um reino espiritual, mas ele é um reino físico, que você pode pegar nele, você pode apalpar. E uma prova cabal do que eu estou dizendo é que quando Jesus Cristo ressuscitou, ele ressuscitou com um corpo espiritual. Agora, imaginar espiritual como uma coisa etérea é uma bobagem. É uma matéria diferente daquilo que nós conhecemos. Porque Jesus Cristo comeu peixe, comeu mel, ele foi tocado, né, como ele mesmo disse para Tomé: toca aqui nas minhas feridas, toca aqui do meu lado, nas minhas chagas. Porque ele podia ser apalpado, tocado. Jesus era tangível, ele é tangível. Quando ele entrou no cenáculo, as portas estavam fechadas. Como o seu ser é de uma matéria superior, ele simplesmente atravessa a matéria do nosso mundo, esta matéria da qual nós somos feitos, da qual é feita as nossas casas, os nossos carros, as nossas roupas. Ele simplesmente não respeita, porque as leis do reino espiritual são diferentes das leis físicas. É por isso que Jesus Cristo, ao subir aos céus, não precisou de uma nave espacial. Ele simplesmente se elevou até ser escondido por uma nuvem. Agora, se por trás daquela nuvem tinha uma bola de aço inoxidável, onde ele entrou e foi transportado até o céu-porto, eu poderia chamar de espaço-porto, mas nos céus, na cidade de Deus, aonde ele tem estabelecido o seu trono, existe um espaço-porto, mas eu não chamaria espaço-porto, porque o espaço-porto seria um lugar destinado a pouso de veículos de natureza física, como um aeroporto, como um porto. O céu-porto é um lugar de natureza espiritual, mas um lugar que você pode contemplar suas linhas, sua arquitetura. Eu assisti um vídeo do pastor Jefferson Neto apaixonante, porque ele teve dois arrebatamentos. Um no princípio do século e outro mais recentemente, agora talvez em 2020. E ele descreveu o céu como um lugar de natureza física, como um lugar real. O céu não é um estado de espírito. O céu é um lugar. Neste lugar há ruas, há moradas, há árvores, há um rio e o trono do Deus Todo-Poderoso que fica no centro deste lugar. É uma cidade que foi construída na eternidade, em tempos imemoriais, no Cairó de Deus, porque ele é Deus de eternidade em eternidade, ele perpassa as eternidades, ele transcende o tempo.
E esta cidade, este lugar onde Deus estabeleceu o seu trono, está sendo ampliado. João 14, 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar-vos lugar, porque se não fosse assim eu já vos teria dito. Então, o lugar de Deus é um lugar que tem casas, palácios, uma arquitetura belíssima e inimaginável, porque está além do nosso conhecimento. Salvo quando o Senhor leva um dos seus filhos e lhes mostra a grandeza do seu lugar. E o pastor Jefferson Neto esteve por 2 vezes, e quando o anjo o levou pela primeira vez, o anjo o transportou numa nave que parecia uma grande esfera, como se fosse uma bola de aço, que uma porta se abriu e ele penetrou. Ele não se recorda se o anjo entrou com ele, mas aquela bola o transportou através do universo até um céu-porto, porto celestial. Nós temos ouvido como cristãos muita coisa sobre as praias celestiais, mas não há praias celestiais, há portos celestiais, lugares onde veículos de natureza espiritual pousam e decolam para diversos lugares do universo, inclusive para a nossa querida Terra. Então o reino de Deus não é um lugar etéreo, não é como o nirvana, que é um estado de espírito, né? Como ensina o budismo. O céu é um lugar, e Jesus Cristo disse: vou preparar-vos lugar. E esta palavra lugar é uma palavra traduzida do grego topos, que significa uma jurisdição, um lugar de domínio, um lugar de governo. Então, porque a situação dos crentes é gloriosa. Nós estamos sendo salvos pelo Senhor, não para ficarmos desnudos, sentados em nuvens, tocando harpas, como as pinturas de Michelangelo. Nós fomos salvos pelo Senhor para reinar. Apocalipse 2, capítulo 2, versículo 28, Jesus Cristo diz claramente: ao que vencer, dar-lhe-ei a estrela da manhã. E para aqueles que não sabem, esta palavra estrela da manhã simboliza um título de governo. Satanás, ele era a estrela da manhã. Ele estava no planeta Terra no princípio da criação e ele reinava sobre este planeta, como as escrituras ensinam isso muito claramente em Isaías 14, a partir do versículo 12, e em Ezequiel 28, a partir também do versículo 12, quando fala sobre o reino de Satanás aqui na Terra, quando ele decidiu subir aos céus e provocar uma rebelião e tentar tomar o lugar que só ao Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, pertence. E houve combate nos céus. Houve combate e Satanás foi jogado dos céus em direção à Terra, e a sua queda destroçou o planeta, deixando por muitos anos inútil para o uso humano. Isso não é ficção, isso é Bíblia. Então o céu é um lugar tecnológico, porque toda a tecnologia que nós vemos aqui no planeta Terra, e olha que a nossa tecnologia é bastante evoluída, é um reflexo da tecnologia dos céus. Porque os querubins, Salmo 18, versículo 10, Deus tem um querubim particular de transporte. Foi neste querubim que ele pousou sobre o Monte Sinai, no capítulo 19 de Êxodo, se eu não estiver enganado. Mas de qualquer modo eu vou colocar aqui ao lado as referências bíblicas para você ler e procurar. Então, Deus tem um querubim de transporte. Os querubins são transportes vivos, são seres que são usados como transporte daqueles que habitam nos céus, tanto dos anjos como dos seres humanos redimidos que já estão lá nos céus, esperando a ressurreição. E esta tecnologia que nós vemos aqui na Terra não é nada novo, principalmente para o reino de Deus. Estes supercomputadores existem nos céus.
Estas naves que vão de uma galáxia a outra em questão de segundos, existem no reino dos céus, que é um reino tecnológico que supera a visão da ficção científica em muito. Porque você vê os autores de ficção científica, como ele descreve, né, as viagens interplanetárias, os planetas onde a tecnologia é evoluída, eles descrevem com uma precisão, e para alguns isso parece apenas fruto da imaginação do escritor. E é um grande engano. A ficção científica, muitas vezes, ela precede, sabe, as aquisições de conhecimento humano. É como se a ficção científica fosse uma profecia tecnológica. Então, os céus é um lugar tecnológico. Deus está sentado sobre um trono de equilíbrio, de equidade, um trono de glória, onde está também assentado o seu Filho Jesus Cristo. Porque a promessa das Escrituras é: ao que vencer, farei com que se assente no meu trono, como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Há um trono nos céus, um trono de glória. Há um palácio real nos céus, onde habitam o Pai e o Filho, assessorados pelo Espírito Santo, que é o Espírito que é comum ao Pai e ao Filho. Não são três deuses: o Pai, o Filho e o Espírito, que é parte dos dois, que corresponde aos dois, que está nos dois, formando essa trindade bendita, sobre a qual as Escrituras não falam abertamente, mas há textos que dão a entender a ação de três personas divinas: a persona do Pai Criador, a persona do Filho executor da criação, e a persona do Espírito, que é a persona gestadora do milagre de Deus. Quando o Espírito Santo pairou sobre as águas, ele estava gestando uma nova criação a partir de uma terra devastada. Então, o reino de Deus é um reino de tecnologia, e nós vamos ver que há militares, há exércitos nos céus, conforme vemos em Ezequiel capítulo 9, capítulo 1, capítulo 10, a descrição de exércitos, de militares celestiais, inclusive executando o juízo sobre as nações. Eu sou o pastor Walter e este é o seu canal Colisor. Se inscreva, dê o seu like e ajude a tornar este canal mais visível. Então não se esqueça, os céus são um lugar tecnológico. Eu vou deixar uma série de referências aqui para que você entenda que eu não estou falando por falar. Eu sou o pastor Walter e este é o seu canal Colisor. Sejam todos bem-vindos.